A história de Dom Quixote era assim, vivida em tempos em que existiam guerreiros para enfrentar os reinos, territórios e países, e que, mais especificamente na Idade Média, os guerreiros mais corajosos recebiam dos reis o título de cavaleiro. Mas, para receber essa honraria, o cavaleiro precisava saber lutar com várias armas: espada, escudo, lança, clava e punhal. Os cavaleiros enfrentavam seus inimigos montados no cavalo e vestidos com armaduras e capacetes. Como esses equipamentos eram muito, mas muito pesados, eles eram acompanhados de ajudantes, os pajens e os escudeiros. O dever de todo cavaleiro era proteger as crianças, mulheres e pobres, obedecendo a um código de honra chamado de Leis da Cavalaria. Também caçavam e participavam de torneios, lutas organizadas por nobres e reis. No século XVII, na época de Dom Quixote, foi escrito histórias de cavaleiros que estavam na moda. Eram os romances da cavalaria. Na Inglaterra, quase todos conheciam os feitos do rei Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda. Na Alemanha havia a lenda de Rolando, o valoroso cavaleiro. E na França, as aventuras de Carlos Magno, rei guerreiro. Os heróis dessas aventuras possuíam armas e inimigos fantásticos, como dragões, bruxos e gigantes. Eram homens que nasciam em lugares maravilhosos e que se apaixonavam por mulheres ainda mais maravilhosas. Mas Dom Quixote era um cavaleiro trapalhão. Seu cavalo de batalha, o Rocinante, era velho e magro. Seu escudeiro, Sancho Pança, não era nobre e nem jovem, e ainda por cima viajava montado num pequeno burro. Nada era mágico ou maravilhoso na vida de Dom Quixote. Dom Quixote, o cavaleiro da triste figura, conseguiu ser herói como o dos romances que leu? Não. Quando ele saiu de sua casa para viajar pelo mundo em busca de aventuras, tudo deu errado. Era, em sua primeira aventura, um desafio. Então ele confundiu uma comitiva de cavalariços com guerreiros inimigos e os atacou. Foi derrotado e humilhado. Pobre cavaleiro. Também ele, todo atrapalhado, libertou por engano um grupo de ladrões, desagradando ao seu rei. Pensam que acabaram as trapalhadas? Não. Ele avançou contra moinhos de vento, pensando que fosse ferozes gigantes. E é sobre essa aventura com os moinhos de ventos que narrei para vocês que vou narrar uma história. Como vocês sabem, quando se fala em Quixote, as pessoas logo pensam num desastrado, num sujeito que não consegue fazer nada direito, que tem boas ideias, mas sempre quebra a cara. E até repetem aquela história que o escritor espanhol Cervantes contou sobre o Dom Quixote. Ele era um daqueles cavaleiros andantes que usavam armadura, lança e escudo. Percorria as planícies da Espanha num cavalo muito magro e muito feio, chamado Rocinante, procurando inimigos a quem pudesse desafiar em nome da moça que ele amava profundamente e que a chamava de Dulcineia. Para vocês terem uma imagem da criatividade, imaginação ou loucura de Dom Quixote, um dia ele avistou ao longe uns moinhos de vento. Naquela época, vocês sabem, o trigo era moído dessa maneira. Havia um enorme catavento que fazia girar a máquina de moer os grãos. Pois é. Mas o Dom Quixote viu nesses moinhos gigantes enormes que agitavam os braços, desafiando-o a lutar. Bem que Sancho Pança, o ajudante de Dom Quixote, tentou muito convencê-lo de que não havia gigante nenhum, mas foi totalmente inútil. Dom Quixote estava certo de que aquele era o grande combate da sua vida e não escutou uma
uma só palavra de Sancho Panza. Então, empunhando uma lança, partiu a galope contra os gigantes. O resultado dessa atitude nonsense de Dom Quixote foi o doloroso, muito doloroso, diz Cervantes. Sim, foi doloroso. Sabem por quê? Eu conto para vocês. A lança do cavaleiro ficou presa nas asas do moinho. Dom Quixote foi levantado no ar e depois jogado longe para Sancho Panza e para todas as pessoas que ali viviam, uma clara prova de que o homem era mesmo maluquinho, malucão. Essa era a história que Cervantes contava. Já o que o meu tataravô, que também conheceu Cervantes e narrava aos filhos, netos e bisnetos e tataranetos, que seu pai lhe contara de uma maneira inteiramente diferente a história de Dom Quixote. Ele dizia que, na verdade, Dom Quixote viu os moinhos e ficou fascinado com eles, mas não por confundi-los com gigantes temíveis e terríveis, que ele, na verdade, pensou: se eu conseguir enfiar a minha lança naquelas asas que giram, plim, acendeu uma luz gigante e sobre sua cabeça e em seus olhos, e se eu aguentar firme, terei descoberto uma coisa sensacional. Eureka! Assim, ele tentou realizar a sua invenção. Claro que não deu certo completamente de primeira, porque as grandes invenções não dão completamente certo assim na primeira tentativa. Mas no momento em que a asa do moinho levantava, Dom Quixote viveu o seu momento de glória. Ele estava subindo como os astronautas hoje sobem, estava avistando paisagens maravilhosas, os campos cultivados, as casas, talvez o mar lá longe, talvez as terras além-mar, com as quais todo mundo sonhava àquela época. No entanto, mais que isso, ele tinha descoberto uma maneira sensacional de se divertir. É bem verdade que ele levou um tombo muito feio quando o moinho parou de girar, mas isso naquele momento não tinha nenhuma importância, não para Dom Quixote, pois aquele exato momento, ele fez o que um inventor faria? Ele inventou a roda gigante, sim. Dom Quixote é o inventor das rodas gigantes, aquelas em que nós nos deliciamos nos parques da vida. E com certeza, isso eu acho que sim. Dulcineia brincou muito com ele nesse brinquedo surreal para aquela época. Nem toda loucura é loucura. Pode ser imaginação, conhecimento e invenção, mesmo que os outros achem muito estranho. Meu nome é Edivânia Braz, sou contadora de histórias do Grupo Guaia Contadores de Histórias da Universidade Federal de Goiás e foi uma delícia compartilhar com vocês mais essa história do livro Vice-Versa, ao contrário, da Companhia das Letrinhas, que nos traz de início uma história clássica e logo em seguida uma versão. Uma versão que hoje contei para vocês do Moacir Scliar. Até a próxima! Tchau!